abençoar cada um de vocês, que Deus possa estar no cerne, ou melhor, que nós possamos estar no cerne, ou melhor, que nós possamos estar no... É boa, perfeita e agradável. Queridos, ontem nós falamos sobre os mandamentos e falamos sobre uma conduta que o cristão precisa ter e que o cerne dos 10 mandamentos e de toda a lei de Deus é o amor. E de fato é o amor, né? Mas uma coisa que nós precisamos considerar quando estudamos os mandamentos e toda a lei de Deus é que todo o evangelho em si é que os mandamentos eles fazem parte de algo chamado verdade. A verdade, irmãos, ela é algo que é oposta à mente. A minha reflexão dessa noite, a partir de um texto da Bíblia muito conhecido, que é o texto de Apocalipse, capítulo 21, quase no finalzinho da Bíblia Sagrada, onde o apóstolo João, ou melhor, onde o Salvador Jesus Cristo, através do apóstolo João, ele faz uma lista das pessoas que não herdarão o reino de Deus. E existem muitas listas no Antigo e no Novo Testamento acerca desse assunto, mas esta lista específica ela é interessante porque ela faz uma grande base para a live, para o nosso assunto de hoje. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21, verso 8, e ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Um dos pré-requisitos para que eu chegue no céu, para que eu possa herdar o reino, é que eu preciso
falam da imagem, mas eu não sei o que tem de problema aqui. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Agora, aguentem um pouquinho aí. Um dos problemas que o Senhor Jesus colocou é que para te entrar no céu, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser autêntico, você precisa ser alguém que não tem duas caras. A verdade e o assunto de hoje é a verdade, ela não é algo relativo. A verdade é algo firme, algo concreto, é algo totalmente certo. Hoje tá me ouvindo agora? Que bom. Nossa, só deixa eu ajeitar aqui uma coisa. Tá me ouvindo bem? Eu peço que você aguente a imagem hoje assim. E aí pra live que vem eu vou ajeitar. Então, a verdade, ela não é algo relativo. Nós vivemos num mundo em que cada um quer dizer a sua verdade. Cada um quer dizer aquilo em que acredita, cada um quer expressar algo mais importante que o outro. Um dia eu estava vendo uma novela e claro que isso era novela, mas existia uma rainha que ela disse quando os deuses falaram com ela através do sacerdote dela,
falsos deuses, obviamente, mas ela disse que a rainha de Jericó não se dobrava a ninguém, nem para um deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitos usam da sua influência, usam do seu poderio, usam da sua fama, do seu dinheiro, usam da sua posição para sufocar a verdade. E nessa noite a gente vai ver que para você obedecer aos mandamentos de Deus, que é o tema da nossa série, os 10 mandamentos, nosso módulo, aliás, do curso de Teologia 1, para te seguir os mandamentos, você precisa estar ao lado da verdade, independente se isso vai te ferir ou não, certo? Muitas pessoas, né, a escritura, ela trata como um grau de pecaminosidade para os mentirosos, que é atribuir um grau de severidade para aqueles que mentem muito árdua. Não vou dizer cruel, porque Deus não é injusto, mas é muito árdua. Inclusive em Apocalipse, escritura que eu acabei de citar, diz que os mentirosos, a sua parte é o lago de fogo que arde com enxofre, saber que é a segunda morte. Então, nós precisamos sempre falar a verdade. Mas qual é a relação entre os 10 mandamentos e a verdade toda? A lei de Deus é a verdade. Então, quando alguém diz assim, cada um tem a sua verdade e a verdade é relativa, é porque esta pessoa não acredita em Deus. É porque esta pessoa, na linguagem do Novo Testamento, não teve um novo nascimento, não teve uma conversão, uma metanoia, né? Uma mudança de rota. Não é por essa pessoa não teve a experiência que Paulo descreveu, não vivo mais eu, mas agora Cristo é quem vive em mim. Quando nós somos de Cristo, nós procuramos ser autênticos, nós procuramos ser verdadeiros. E por isso que eu queria falar um pouquinho sobre o tema com vocês nessa noite. João capítulo 8, acredito que nada mais apropriado é começarmos por Cristo. Em João capítulo 8, olha o que diz no verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está dizendo? Que se eu não enterrar Cristo, eu não poderei ser livre. Mas
Cristo é a verdade. Então eu não posso me enterrar a Cristo se eu vivo na mentira, se eu vivo no engano, se eu vivo na trapaça, se eu vivo no engodo do pecado. E é dito isso também no verso 32, lemos o 25:32, diz: e a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu amo a Cristo, Ele faz eu viver na verdade. Porque a Bíblia diz que Cristo é verdade. E o verdadeiro, e o contrário é verdadeiro. Ela diz que Satanás, ou seja, o diabo, é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é pai da mentira. Cristo é o pai da verdade. Então, quando eu me aproximo dos relacionamentos, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu preciso ter autenticidade para encarar os meus atos com verdade. A verdade que Deus nos dá. E novamente, a verdade não é algo relativo como o mundo quer que você pense. A verdade é uma pessoa, a verdade é objetiva, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Inclusive tem algumas passagens que eu queria analisar com você nessa noite para que a gente possa entender esta verdade. Porque não existe verdade sem Cristo. Não existe verdade sem o Evangelho na nossa vida. Inclusive, quando nós falamos em falar a verdade, é porque quem já ouviu aquele ditado que diz que a mentira tem perna curta? E é verdade. Por quê? Porque quem pratica mentira logo vai ser pego no engano. E geralmente quem conta uma mentira é para esconder algum outro pecado, algum outro erro. Então a mentira, ela sempre vem aliada de mais pecados. A mentira por si só é um pecado, mas geralmente ela é praticada para encobrir outros pecados. Então, além do pecado que tu já cometeu, tu acrescenta mais um pecado quando você não confessa aquilo que você fez. No versículo 39 de Doutrina e Convênios 1, diz assim: pois eis que o Senhor é Deus, e o Espírito testifica, e o testemunho é verdadeiro, e a verdade
permanece para todo o sempre. Amém. Ou seja, existe para que nós vivamos uma vida autêntica e sentada, concentrada no reino de Deus e nos seus mandamentos, nós precisamos andar na verdade e buscar cada vez mais a verdade. Porque quando nós não buscamos a verdade, nós então estamos nos entregando à luxúria, à contenda, à mentira. Eu quero falar o que o Senhor ele fala para nós quando ele ordena que nós falássemos a verdade. Antes de eu ler primeiro, né, eu queria fazer uma análise do que o Senhor, qual é o contexto de João 8. João 8, quando o Senhor diz a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor, qual é o contexto que ele diz isso? Aqui Jesus estava falando com os fariseus e ele estava dizendo que ele fazia as obras de seu pai. E no verso 25, os fariseus perguntam para Jesus: quem és tu? Jesus lhes disse: mesmo que também já é desde o princípio vos disse. Muitas coisas tenho para dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isto falo ao mundo. Jesus, antes de dizer que a verdade liberta, ele mostra que ele é verdadeiro, porque ele diz que quem o enviou é verdadeiro. E de quem Jesus estava falando? De quem Jesus estava testificando? De Deus Pai. Então, quando ele disse que a verdade, que ele é a verdade liberado, ele estava dizendo que o próprio Deus, o Deus do Antigo Testamento, ou seja, o Deus Pai, né, que ele faz parte desse Deus, é a verdade. Então ele estava dizendo aos fariseus que todas aquelas coisas ele estava dizendo que Deus o respaldava. Aí a gente pode dizer assim, mas que pretensão, hein? Muitos poderiam pensar, aqueles que não acreditavam que ele era o Messias. Mas, novamente, ele estava sendo verdadeiro. Na sequência do texto, antes dele
fechar com chave de ouro, ele, no verso 31, diz assim: Jesus dizia, pois aos filhos de Deus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que para te ser discípulo, você precisa andar na verdade. Você não pode viver mentindo, viver trapaceando as pessoas, viver enganando todo mundo. Ele disse, se vocês querem seguir-me, tanto é que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque muitas vezes falar a verdade não vai ser bom para nós. Não vai ajudar nos nossos próprios interesses. Mas a verdade, independente dos seus interesses, falar a verdade é tua obrigação. E aí, eu quero fazer uma alusão aqui, tanto à verdade quanto ao amor, porque quando Paulo lhe fala aos Coríntios sobre o amor, ele diz que o amor não busca os seus interesses. Né? Isso ele diz em 1 Coríntios 13, capítulo verso 5. Não trata com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Agora, olha só, Paulo fala que o amor não busca seus interesses e que isso fala que aquele que é verdadeiro pode até perder seus interesses, mas se ele quis, ele continuará sendo verdadeiro. Porque não se trata do meu benefício, mas se trata daquilo que é verdade. E aí ele diz assim, ó, se pois o filho, quem é o filho? A própria expressão da verdade. Ele disse, pois o filho vos libertar, ou seja, o próprio filho que liberta é a expressão da verdade, ou seja, e aí é que tem um paradoxo, olha só. Se pois o filho vos libertar, ele liberta como? Pela verdade. E aí ele usa verdadeiramente seres livres. Então, a verdade vem libertar. E porque a verdade que isso liberta, eu posso ser livre verdadeiramente, realmente. Porque na própria liberdade está a verdade. Olha que lindo. Então, quando eu sou verdadeiro, eu preciso buscar. Quando eu sou discípulo de Cristo, eu preciso ser verdadeiro.
verdadeiro. E aí eu queria ler uma passagem para vocês que não tá na Bíblia, mas é só tirar um título de estudo. Em Moroni capítulo 10, Moroni capítulo 10, lá no finalzinho, ele diz assim: sim, vinde aqui, isso seja, ele faz uma promessa, né? E ele diz que nós seremos perfeitos em Cristo, porque Cristo sendo a expressão na verdade é aquilo. Eu não vou ler passagem agora, mas Cristo sendo a expressão da verdade é que vai nos buscar, vai nos dar paz. E qual é a relação da verdade e dos 10 mandamentos? Bom, quem obedece a Cristo e que é verdadeiro precisa guardar os mandamentos. Olha só, aquele que não é idólatra, quem é idólatra? É aquele que comete idolatria. A pessoa que é filha de Deus e que sabe disso, ela está na verdade. Aquele que comete idolatria, porque a gente sempre diz que um ídolo não é um Deus, porque um ídolo, ele só te dá na barganha. Se você dá alguma coisa, então ele te dá o que tu quer. Cristo, tu não deu nada para Cristo e ele te deu tudo. E vamos supor, ele não existe, tá? Mas vamos supor que um ídolo exista. E ele tem uma relação entre você e ele é teu Deus, ele exige primeiro para depois te dar, que isso é diferente. Ele te deu primeiro e depois ele pede para te ordena que você obedeça. Então, um ídolo não é autêntico. O Deus verdadeiro na pessoa de Cristo, ele é autêntico. Então, para mim, obedecer os 10 mandamentos, eu preciso andar na verdade. Porque o próprio pecado que me condena é uma expressão da minha mentira. É uma expressão do meu engano, é uma expressão que eu já estou sujo. Então, a verdade que habita em mim é porque Cristo habitou em mim. Não, veja, eu não posso dizer que eu sou verdadeiro se eu não tenho a Cristo, porque é que nem dizer pro peixe sair da água. Peixe sai da água, ele morre. Então, se você sai de Cristo, você não é verdadeiro. Ah, porque eu conheço ateus que são honestos, mas que não acreditam em Deus. Mas eles não são totalmente verdadeiros, porque Cristo
Cristo é a expressão da verdade. Cristo é a própria verdade. Para mim entender e compreender e obedecer os seus mandamentos, eu preciso compreender mais a verdade. Então, a verdade é aquilo que rege, é um dos pontos que rege a relação entre o homem e Deus. E para concluir a minha mensagem de hoje, deixa eu pegar aqui uma passagem, só um minuto, peraí. Eu vou acabar aqui e eu vou ter que sair, tá, mano? Calma aí. Eu vou ler as duas passagens que uma complementa a outra. A primeira está em Salmos capítulo 85. Salmo 85, verso 11. Salmo 85. Olha o que é dito, verso de número 11. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus, ou seja, a vida de Deus é verdadeira. Por que você quer saber, meus filhos? Eu nem te confundo. Bom, depois deixa aí. Então, a vida de Deus, a verdade, mas por que você não está entendendo? Por que você quer saber, meus filhos? Ok, também gosto de você, mas tu quer o Cid ou tu quer o CEP? Então, a verdade é aquilo que o salmista diz, a verdade bota da terra. Por quê? Porque até as obras que são de Deus, as obras não humanas, elas expressam a verdade de Deus. E, por fim, eu quero ler uma escritura relacionada a isso para concluir a nossa aula de hoje. Em Moisés 7:42, deixa eu ver aqui rapidinho.
Olha o que o rei Mosias ele nos diz aqui, Mosias 7. Eu não sei o que tá de engraçado. Eu já pedi pra vocês não darem bola pelo foco na mensagem. Modelo 742. Deixa eu ver aqui a referência. Mosias 762. Deve ser Moisés. Mas é 7:42, olha o que é dito. Eu tô perdendo a referência aqui. Olha o que é dito em Moisés 7:62. E a retidão enviarei dos céus. A verdade farei brotar a terra para prestar meu testemunho do meu unigênito e da ressurreição dentre os mortos, sim, e também da ressurreição de todos os homens. Em retidão e verdade farei varrer a terra, como um dilúvio veio a fim de reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra, em lugar que prepararei uma cidade santa, para que o meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda, pois ali está meu tabernáculo, e chama-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Então, querido, a verdade liberta. A verdade é que nós podemos só contar com a verdade, porque é ela que vai nos libertar, certo? É ela que vai. E para que nós entendamos os mandamentos, eu preciso ser verdadeiro, amar o Senhor, buscar o Senhor, viver o Senhor, certo? Que Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo
E na próxima live, com a promessa, com essa premissa de viver a verdade, é que nós vamos começar a estudar. Então, já começamos, aliás, os 10 mandamentos. Eu preciso ser verdadeiro. E os 10 mandamentos e toda a escritura é a expressão da